Se existe uma dica que um escritor experiente pode oferecer para uma escritora ou um escritor que está começando agora, é leia. Leia, 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 leia. Eu não sou guru, eu sou um escritor que escreve provavelmente há mais tempo do que você. E se existe uma coisa que é muito importante, é que você leia, e leia muito, e não só leia muito, mas aprenda a ler como um escritor. E é disso que a gente vai falar hoje. Olá, meu nome é Thiago Novaes, você está no Prelo. E hoje a gente vai conversar sobre as melhores leituras do ano de 2025. Pois é, a gente chegou nesse momento. A gente chegou no momento de falar das melhores leituras de 2025. Essa é já uma tradição do canal Escrita Criativa. É uma coisa que eu já faço já há bastante tempo. E é um prazer poder revisitar essas leituras, poder apresentá-las para você e poder te mostrar por que essas leituras são importantes para uma escritora ou para um escritor. Eu acho que isso é importante porque a gente está num canal de escrita. E é importante que se diga que essas leituras não são lançamentos do ano de 2025. Eu não me importo tanto com as novidades, né? Embora é legal ler o que está sendo publicado por aí, mas não é assim a minha grande prioridade. A minha grande prioridade é ler bons livros, né? Me alimentar de bons livros. Os livros para um escritor nos ajudam a oferecer, vamos dizer, oferecer repertório, oferecer possibilidades de estrutura. Então, muitas vezes, um livro me dá uma ideia de como que eu posso abordar determinado problema. Às vezes o livro abordou um outro problema, tratou de outra história, e eu estou tratando de uma história X ali. Aí eu vejo e falo, nossa, que formato interessante. O formato epistolar, o formato fragmentário, o formato das crônicas, o formato do HQ, o formato, ou seja, não importa. Cada livro traz uma contribuição, cada livro traz um modo de apresentar. Eu acho que tem uma coisa que me impressiona muito nesses livros, é como eles conseguem ser muito, quase informais. Não são informais, eles são sérios, são muito bem escritos, são muito, ou seja, a prosa ela é corretíssima. Mas existe um certo traquejo na prosa, existe mil maneiras, uma infinidade de maneiras de você escrever de uma forma rica, clara, né? Simples ou hermética, não importa o seu estilo, mas de uma forma que seja muito potente, né? E eu fiz essa seleção. Eu devo dizer que eu não li esse ano tantos livros quanto eu costumo ler. Por um fato simples, eu mudei de país e eu estou estudando uma língua nova, né? Não é tão nova, e não é que eu seja debutante totalmente debutante nesse idioma, mas toda língua, vamos dizer, é uma coisa infinita, né? Um repertório infinito de jargões, gírias, né? Toda língua tem uma história, e essa língua que eu estou estudando é o francês. E eu estou ainda aprendendo essa língua, então eu tenho lido mais devagar, já faz anos, tá? Eu sei falar um pouco, mas é que a gente quer conversar, a gente quer trocar intimidades, né? Na língua. É um pouco por aí, assim. A gente é um pouco exigente, né? A gente, digo eu. E, e é isso. Eu destaquei aqui 5 obras, 5 livros sobre os quais eu vou falar muito brevemente. E tem mais algumas muito especiais, mas muito especiais, mas para que você possa acessar essas outras dicas, você vai precisar se inscrever na comunidade do canal Escrita Criativa, na newsletter do canal Escrita Criativa. Como que eu faço, Thiago? Eu clico aqui no link que está aqui na descrição desse vídeo, vai lá, se inscreve, você vai receber no conforto da sua casa várias dicas, instruções, entrevistas, orientações suplementares a tudo que a gente vem discutindo por aqui, tá bom? Então, em primeiro lugar, dentro do contexto que eu já estava falando, eu queria sugerir um livro que ganhou o Jabuti no ano passado. Acho que no ano passado ou no ano retrasado. E esse livro se chama, eu tenho lido cada vez menos o Kindle, mas esse eu li no Kindle. Sempre Paris, Rosa Freire de Aguiar, por razões óbvias, eu estou interessado nesse tema, e o livro é uma delícia. É uma jornalista que, a Rosa, passou muitos anos na França e numa posição muito privilegiada, porque ela era jornalista, né? Então ela é jornalista, então ela entrevistou muita gente, muito escritor, muito político, muito intelectual, né? Muita gente boa, gente que eu não conhecia do pensamento francês, né, dos últimos 30 anos, e ela publicou essas entrevistas, essas crônicas. Então eu leio e eu sinto que eu estou viajando, sabe? Eu sinto que eu estou passeando com a Rosa
para lá e para cá, e nesse passeio ela é uma presença assim muito muito inteligente, onde ela me ensina diversas coisas que nenhum livro de história vai te ensinar, nenhuma obra mais séria, mais sisuda vão te ensinar. São essas crônicas muito vivas, muito potentes que vão te passar isso. Então as Crônicas da Rosa, sempre Paris, eu super indico. Crônica de uma cidade, seus escritores e artistas. E não só, né? Ela fala de muitas coisas mais. E eu super recomendo esse livro. Outro livro que eu recomendo, está traduzido em português, também é um livro assim etnográfico, né? Vamos dizer. É desse autor Riad Satuf. Ele passou a infância dele na Argélia, desculpa, na Líbia, e depois na Síria, né? O pai dele era um cara idealista e tal, né, daquele grande acordo, dos países árabes e tal. É um retrato de uma certa época, de como viviam as pessoas naquele país, nesses dois países, durante a infância do cartunista, do quadrinista. E assim, eu confesso para vocês que tenho lido muito HQ, porque os HQs são fáceis de entender em francês. E é gostoso, a prosa vai, avança e tal, então é uma maneira, se você quer aprender uma língua, o HQ é bacana, e na verdade isso aqui é uma obra de arte, tá? Assim, importante que se diga, e que é uma obra de arte em vários volumes. Esse Árabe do Futuro é o primeiro, eu já li 3, se eu não me engano, acho que foram 3, e faltam mais uns 2, 3, assim. Super recomendo, os outros eu peguei na biblioteca, inclusive. E é uma delícia ver como a infância pode ser muito diferente em cada parte do mundo, assim. E como o acesso à cultura, à educação, à comida, à cultura, os hábitos alimentares, né, a relação entre pai e filho, o lugar da mulher, né? As amizades infantis, né? Tudo isso o Riad explora na sua obra. E é assim, muito forte, muito pungente e muito, muito bonito. Esse é um livro, vamos dizer, eu tenho um interesse em conhecer um pouco mais sobre os povos árabes, né? A África árabe, a África saariana, aquilo que, né, se conheceu como Maghreb também. E esse é um livro que pode ser uma ótima introdução se você tem a mesma curiosidade, tá bom? Então, O Árabe do Futuro, de Riad Satuf. Bom, gente, vou partir então disso que são crônicas muito reais para um outro universo, que é esse universo aqui. Eu não sei se você já ouviu falar desse livro. Esse livro ganhou o Booker Prize, que é um prêmio literário de língua inglesa. Ele ganhou a edição de 2024, é de uma autora chamada Samantha Harvey. Samantha Harvey. Esse livro está em português, essa edição é em inglês, essa edição particularmente é em inglês, mas o livro está em português. E esse livro é diferente de tudo que você já pode ter lido, assim. Ele meio que são 6 astronautas, cosmonautas, que estão numa plataforma e que estão dando voltas e voltas e voltas. Então, essa nave espacial ela dá de 15 ou 16 voltas num tempo de um dia da Terra. Então, você imagina o que é, vamos dizer, uma bolinha de gude dando a volta numa grande bola de gude, que é o planeta Terra. O livro é de uma beleza, assim, é muito difícil de descrever. Ela tem trechos de descrição, né? Porque muitas vezes quando você lê umas descrições muito chatas, né? Você fica assim, nossa, o livro, assim, podia ter omitido essa descrição. Às vezes a descrição ela é confusa, a descrição não diz muito. Às vezes a descrição, ela meio que enrola, meio que retarda o ritmo da prosa do autor, da autora. E a descrição, ela vamos dizer, um lugar que muitas vezes vai dizer se esse escritor, se essa escritora são muito bons, sabe? Essa é a verdade. Claro que existem autoras com descrições mais sucintas, mais breves, mais enxutas, mas uma boa descrição é uma pequena composição, assim, é uma pequena obra de arte, sabe? E esse livro, ele tá impregnado de descrições que, se você, bom, claro que você pode passar correndo pela descrição e falar, ah, não, eu não quero essa descrição sobre o planeta Terra. Mas se você lê para valer, e eu tenho essa edição em inglês, mas eu comprei também a edição em português no Kindle, e às vezes eu ficava comparando, porque o livro está escrito originalmente em inglês. E tem uma, assim, é de uma poesia, de uma potência. O livro te dá uma dimensão da pequenez que é o planeta diante do cosmo, né? Diante desse universo, diante da relação espaço-tempo, e ao mesmo tempo são essas pessoas que são os seres humanos que estão lá dentro de uma cápsula, né, encapsulados no espaço. Veja que situação, que coisa mais, né, mais
curiosa, como é possível? E ela meio ela vai analisando tudo que pode passar na cabeça de um astronauta, das relações com as pessoas na Terra, né? Um tufão, tem sempre essa cena recorrente, porque como eles dão várias voltas num único dia, eles revisitam esse tufão quando eles estão passando ali sobre algumas ilhas do Pacífico e tal. E ela descreve esse tufão do alto. Assim, a gente se sente voando ali. E é uma obra de arte esse livro. É como eu disse, é diferente de tudo. Assim, é uma proposta formal muito interessante. Não é um livro de ficção científica ou qualquer coisa parecida, você vai ter que ler e você vai me contar o que você achou se você leu. Aliás, quais foram as suas 3 grandes leituras do ano? 1 a 3 grandes leituras, comenta aqui embaixo no que você leu, que você gostou e que você indicaria para nós que estamos escrevendo, que escrevemos, que gostamos de escrever. Que livro que te comoveu, que te moveu, que te ensinou alguma coisa, tá bom? Muito obrigado. E bom, tem mais 2 livros que eu quero comentar. Por qual que eu começo? Bom, Na Linha do Orbital é um clássico, aí sim, da literatura, da ficção científica, nada menos do que Eu, Robô. Se você me acompanha no Instagram, provavelmente você já viu uma menção minha sobre esse livro. E o Asimov é esse cara que que escrevia num ritmo alucinante. Ele realmente considerava que a escrita era um trabalho para ele, né? Ele tinha trabalhado na oficina do pai quando ele era criança. Ele abria a oficina do pai às 5 horas da manhã, fechava a oficina às 19 horas. Ele é um cara que começa a escrever, vai para a universidade, mas ele escreve tanto, publica tanto, faz tanto sucesso com os livros que ele se aposenta da academia e passa a escrever em tempo integral. E escrever em tempo integral é muitas vezes publicar um livro por mês. Esse sujeito publicou centenas de livros, centenas de livros. E Eu, Robô é aquele que apresenta as 3 leis da robótica. No mundo da IA, no universo em que a gente está pensando nas possibilidades e limites da inteligência artificial, esse livro é fantástico. E dos robôs, inclusive, né? Esse ano foi o ano em que os robôs chegaram de uma forma um pouco desastrosa, né? Um pouco desajeitada, tropeçando nas pernas, caindo para lá, para cá. O ano dos robôs chegando na casa das pessoas, né? Dessa forma um pouco desencontrada, né? Também é o ano em que drones russos sobrevoam a Europa, né? É o ano da competição dos robôs, acho que no Japão ou na China, que eles têm sempre uma competição de robôs que lutam, que correm, assim por diante, e as cenas são também muito engraçadas. Mas isso tudo, jogando com a inteligência artificial, tem um último conto desse livro, não vou dar spoiler, não se preocupa, mas o conto é como se fosse assim, é uma inteligência artificial que regula compra, venda, os mercados do mundo inteiro. E ele cria uma espécie de harmonia planetária, porque quais eram os problemas das grandes guerras, né? Que às vezes faltavam para uns, às vezes excediam para os outros, né? Ou seja, você tinha sempre uma desregulação de câmbio, né? Você tinha dumping cambial, você tinha dumping comercial, você tinha relações conflituosas. Então, o que eles fazem, né? Eles falam, olha, nem democracia, nem ditadura, a gente vai deixar nas mãos de uma grande inteligência. E aí acontecem algumas coisas muito interessantes. E inclusive o último capítulo ele tem esse nome e ele se chama O Conflito Evitável. O conflito evitável. Porque o que começa a acontecer? Começa a haver conflito. Né? Esse conflito é meio estimulado, ou seja, existe uma certa desregulação aparente no sistema, e eles começam a pensar que será que isso faz parte da grande inteligência? Será que a inteligência artificial desse grande robô, de algum modo, não está incorporando, né, uma ideia de que o ser humano precisa de um certo conflito? Enfim, é muito louco, assim, e é muito interessante como esse livro foi publicado há quantos anos, gente? Aliás, há quantos anos? Esse livro aqui é de 1950, se eu diria a minha aposta 52, aí ó, 67. Ah não, ó, copyright 1950, publicado no Reino Unido pela primeira vez em 67. O livro é de 1950. Uma história foi publicada numa revista, porque são várias histórias, né? E essas histórias meio que vão contando a evolução dos robôs no planeta, tá? Última orientação, última leitura que eu super recomendo que você faça, é um livro que eu não terminei, tô lendo agora, livro natalino aí, fim de ano, é Yoga, ou Yoga, né?
do Emmanuel Carrère, autor francês. É um dos maiores autores de língua francesa vivos hoje. E é muito louco porque ele narra uma história, uma situação pela qual eu passei, que é um retiro Vipassana, né, um retiro de meditação de 10 dias. Você fica 10 dias em silêncio, com jejum parcial, né, não pode falar, você não pode ler, você não pode escrever, você fica ali só meditando, né, acorda às 5 horas da manhã com os gongos e tal, e ouve as palavras de sabedoria de um sujeito chamado Goenka, que é um dos precursores dessa meditação, do budismo Theravada e tal. E assim, é muito louco como cada autor, né, como eu estava dizendo, né, os livros eles mostram possibilidades, né, como cada autor faz suas escolhas. Essa história da meditação Vipassana eu incorporei no meu livro também, assim, há 10 anos, né, eu escrevi um livro, o que eu publiquei antes desse aqui, e que conta esse sujeito que está na Tailândia, né, que vai para esse retiro Vipassana, só que ele dá uma gambiarra, e depois esse autor também faz essa gambiarra, que é, o que acontece? Eu não consigo muito viver sem escrever. Não sei se você já sabe disso, mas se não sabe, tá sabendo. Eu não sei qual que é o seu caso. Mas eu levei um caderno, não podia levar um caderno lá pro dormitório, porque essa coisa de ficar meditando o tempo todo, eu tinha ideias, eu tinha vontade de registrar aquilo lá, eu pensava em muitas coisas, né? Eu tive uma alucinação do meu cãozinho que estava no Brasil lambendo a minha mão enquanto eu estava meditando. Eu senti o meu cãozinho lambendo a minha mão. Depois ele morreu, 2 meses depois ele morreu. Eu voltei para o Brasil, alguns dias depois ele faleceu. Ou seja, é uma história forte, né? E o Carrère, ele conta, e a aproximação dele que ele faz entre... Ele traz a yoga, mas ele traz a meditação, ele traz várias questões que ele admira na cultura asiática, né? Nessa prática de domínio sobre si, sobre o próprio pensamento, de acompanhar o pensamento, de se conhecer, que está na esteira dessas sabedorias milenares, né? Da cultura asiática, yoga e tantas outras, né? E ele traz isso de uma forma muito ocidental, assim, sabe? Sem cosplay, sem se fantasiar de qualquer coisa. O Carrère, ele é um cara muito verdadeiro, sabe? Claro que a ficção dele é ficção, né? Ele inventa, ele cria, ele sempre faz alguma coisa que não é realidade, né? Mas a prosa dele é muito real, assim, você se sente amigo dele, né? Dá muita vontade de abraçá-lo. E ele tem essa cara, parece que você tá lendo um diário dele, embora não é nada um diário, né? É um artifício, né? E é isso que grandes escritoras e escritores fazem, né? Muitas vezes você tem quase uma impressão de que é fácil. E não é, não é, não é. É difícil, é complicado e é um trabalho de escrita criativa. Gente, como eu disse, eu tenho 2 orientações mais, 2 indicações de livros mais que são imperdíveis desse ano, mas para que você possa acessá-las, você tem que se inscrever no canal Escrita Criativa aqui embaixo. É a minha oportunidade de falar mais, de discorrer mais sobre o assunto, de poder desenvolver essa conversa, porque a gente já está chegando aqui no nosso horário. Tá bom? Então não deixa de se inscrever, me conta que livros que você leu esse ano, compartilha com os amigos e a gente segue para mais. Um grande abraço para vocês e boas leituras e boa escrita. Um grande abraço e até mais. Tchau.